O tropeirismo foi uma atividade econômica de muita importância para o Brasil. As antigas tropas percorriam longas trilhas ligando as regiões brasileiras e levando animais e produtos para a venda. O ciclo dos tropeiros começou no século XVII e prosseguiu até o início do século passado. Na época do surgimento, o Brasil ainda pertencia a Portugal e a exploração do ouro em Minas Gerais era grande. Com isso, a monarquia portuguesa precisava de gado para alimentação nas novas cidades mineiras e de mulas para o transporte do ouro entre Minas Gerais e o porto do Rio de Janeiro, de onde era embarcado para Portugal, e também para carregar o que chegava no porto até as cidades do interior. Os tropeiros levavam o gado e mulas do Rio Grande do Sul para a venda na feira de Sorocaba. As mulas eram usadas pela grande resistência ao peso das cargas e às distâncias, e na época só eram criadas no Rio Grande do Sul, região que também já produzia muito gado. Por este motivo foi criada em 1731 a Estrada de Viamão, ou Estrada Real. Em grande parte era apenas uma trilha e que usava trechos mais antigos criados pelos índios. A Estrada de Viamão fazia ligação do sul com o resto do Brasil e tinha importância estratégica para o deslocamento do exército em caso de guerra com os países vizinhos. Estes países eram dominados pelos espanhóis e a preocupação de Portugal era defender as fronteiras do Brasil contra possíveis invasões para a tomada de território. Ao longo desta estrada começaram a surgir pontos de parada de tropas, que foram formando as primeiras vilas. Em uma entrevista ao projeto Memória Paranaense em 1997, o falecido professor Rui Wachovics, da Universidade Federal do Paraná, falou deste ciclo. Quem possuía uma tropa era gente rica. Então, forçaram o Rio Grande do Sul a terem esse mercado cativo em São Paulo, no Rio e Minas Gerais. Esse caminho, obrigatoriamente, tinha que passar pelo Paraná e passava pelos Campos Gerais. Foi aí que os Campos Gerais entram dentro da economia brasileira. Surgem as invernadas, onde o gado que vinha do Rio Grande, os animais muares que vinham do Rio Grande eram engordados e depois revendidos na feira de Sorocaba, em São Paulo. E aí começa então a ocupação dos nossos belos Campos Gerais. A antiga Estrada Real saía de Viamão, no Rio Grande do Sul, passando por Vacaria e Lages. No Paraná, passava pelas regiões onde estão hoje as cidades de Rio Negro, Campo do Tenente, Lapa, Palmeira, Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Sengés, e entrava em São Paulo por Itararé, em direção à feira de Sorocaba. No território paranaense, os tropeiros paravam para dormir, para esperar passar a temporada de chuva e o nível dos rios baixar, para poderem passar com os animais. Nos Campos Gerais, que tinham muitas pastagens, as tropas paravam por mais tempo. Nestas invernadas, o gado ganhava peso para ter mais valor em São Paulo. Curitiba entra como uma variante lateral, porque era um centro consumidor de carne, então era preciso trazer gado bovino para o abate aqui, levar gado bovino para Paranaguá. Então eles descem a serra com gado. Milhares e milhares de cabeças de gado desciam anualmente para o litoral. Para os moradores de Curitiba, que era só uma pequena vila, a abertura da Estrada Real ajudou também na exploração dos campos ao sul, até a região da Lapa. Curitiba não ficava no caminho das tropas, mas recebia tropeiros que vendiam os seus produtos. O ciclo dos tropeiros terminou no início do século passado, com a construção de ferrovias e mais tarde as rodovias. Mas foi importante na história do Brasil porque ajudou a manter a integridade do território, a ocupar regiões mais isoladas, a desenvolver a agropecuária e o comércio. Também criou muitas cidades e as antigas estradas, que foram a base para a construção das rodovias usadas até hoje. Esta lembrança é muito importante para entender que tudo é construído com esforço. O Brasil não tinha nada, tinha só doenças, animais, índios. Foi muito difícil essa entrada no país. E isso é importante quando a gente não dá tanto valor ao que tem hoje. Tudo foi construído com esforço dos antepassados.